Oi pessoal, neste vídeo vamos falar sobre um livro que é um clássico da ficção científica, Fahrenheit 451. O título é meio estranho, Fahrenheit 451, que diabo de nome de livro é esse? É o seguinte, essa é uma temperatura, Fahrenheit 451 é uma temperatura em que o livro queima e vira cinzas. E o livro Fahrenheit 451 foi escrito por um grande autor, um dos monstros da ficção científica, Ray Bradbury. Eu, conforme for, ainda vou falar de outros livros desse autor, Ray Bradbury. E nesse livro, Fahrenheit 451, ele conta uma história muito interessante. Só que para poder entender melhor a história, o livro é fácil de ler, gostoso, simples, mas eu só queria dar o contexto em que esse livro nasce. Para vocês terem uma ideia, Bradbury nasceu nos anos 20, 1920 alguma coisa. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele era jovem e ele assistiu à atrocidade da ditadura nazista, do fascismo. Ele viu livros sendo queimados em praça pública. Os nazistas tentavam acabar com a cultura de outros povos. É um absurdo, absurdo. Aliás, essa situação inspirou aquele filme, como é que é? Aquele livro, A Menina que Roubava Livros. O Ray Bradbury viveu esta situação, viu isso acontecer. E aí, acabada a guerra, ele escreve um romance de ficção científica que ele imagina o tempo futuro, e ao imaginar o tempo futuro, ele vai num momento da história da humanidade em que os prédios já não pegam mais fogo, em que todas as casas são construídas com material à prova de incêndio, à prova de fogo, e como consequência, os bombeiros mudam de profissão. Nessa época da história do futuro, de um futuro longínquo, os bombeiros, eles são chamados sempre que se encontra algum livro em algum lugar. E eles vão até esses lugares para incendiar os livros, para acabar com os livros, para acabar com o conhecimento escrito. Só podem existir livros que, vamos dizer assim, são livros que ensinam a como operar equipamentos, livros que não fazem pensar, livros que ensinam você a conduzir sistemas, a regular equipamento, a operar uma máquina. Só para isso os livros prestam. Mas livros que levam a pensar, eles causam mal. Assim, Ray Bradbury aponta o futuro. Um futuro em que os bombeiros queimam livros. E sabe, eu gosto de falar de literatura, gosto de falar de livros, estou falando de livros importantes. Aí eu peguei o livro, aliás estou com ele aqui, dá uma olhadinha, a capa do danado. Bom, essa é a minha versão, tem versões mais modernas, mais atuais, você encontra para comprar em livrarias, ou andei pesquisando por aí, tá tranquilo. Fahrenheit 451. Aí eu peguei o livro para reler, porque eu havia lido o livro, quer ver? Só para ter uma ideia, esse livro aqui, eu li em 1975, outubro de 75. Pois bem, e aí eu, ao reler o livro, uma coisa espantosa. Em uma tarde eu li o livro inteiro. É rapidinho, 180 páginas, foi rapidinho. Ele é fácil, gostoso de ler. E ao ler o livro eu percebi que muitas coisas que eu acredito, algumas verdades que eu trago comigo, eu vejo repetidas no livro. Então, o bonito dos livros que fazem pensar é que eles ajudam-nos a escolher as nossas verdades, as nossas certezas. E a gente age na vida de acordo com as verdades e as certezas que tem. Por isso, a gente precisa saber como é que a gente alimenta o nosso espírito, o que a gente está trazendo para dentro, porque vai ser a partir daí que nós vamos tomar decisões, nós vamos fazer acontecer. Fiquei impressionado com o quanto esse livrinho aqui, de uma forma ou de outra, marcou. Marcou no sentido da gente buscar liberdade de expressão. Marcou no sentido da gente poder escolher o que a gente quer ler, a gente poder trabalhar aquilo que a gente acha importante. Nesse livro, Fahrenheit,
Pessoal, tem umas cenas em que o personagem principal é um bombeiro, é um cara que incendeia, queima livros. E ele começa a se questionar, ele começa a achar meio estranho o que ele faz. Então, o dia a dia dele em casa, pessoal, 1975 o cara escreveu. Aliás, o livro é de 52. Ele escreve o livro e ele fala de um tempo em que as pessoas, elas praticamente não escutam, não ouvem as outras. Todos andam com fones no ouvido. É como então ele diz assim, são rádios que ficam internos, embutidos no ouvido. E a vida acontece nesses rádios. As pessoas estão próximas, mas não se veem, não se percebem, não se escutam. Não há conversa, não há diálogo. Tudo que a gente precisa está lá, na maquininha. E aí eu vejo o dia a dia de hoje, de muitas pessoas, celular na mão, as pessoas... O diálogo está sofrendo. Às vezes, pessoas numa mesma mesa, está o rapaz olhando para o celular e a menina olhando para o outro celular e ambos não se olham, não se veem. Ou então estão numa sala vendo uma televisão e não conversam, não convivem. Gozado! Será que esse futuro imaginado por Ray Bradbury está chegando? Para vocês, numa passagem do livro, o autor mostra a esposa do personagem principal. Ela adora conviver e ela pede para o marido, precisamos comprar mais uma parede. O que é parede? Parede, na verdade, são televisões gigantescas e ela tem na casa dela já 3 paredes. Ela quer a 4ª parede, porque aí ela fica num ambiente e para onde ela olha, ela vê a família. E a família são personagens do mundo da fantasia. É o Big Brother colocado em ação. Gente do céu, uma leitura que faz refletir, uma leitura importante. Esse livro virou filme. Quem gosta de filme também encontra para comprar. O filme foi dirigido por François Truffaut, um cineasta francês. Fez sucesso na época, tá aqui, olha, Fahrenheit 451. Se você gosta mais de filme, assista, é um belo filme. Mas sugestão minha, nada supera a sua imaginação. O livro fala mais, leia o livro. Fahrenheit 451. Num momento importante do livro, em que o nosso bombeiro já se tornou um revolucionário lutando contra o estado de opressão desse fantástico mundo do futuro, acontece o seguinte comentário: não se esqueçam disto. Somos homens sem importância. Sim, somos insignificantes. Talvez que um dia o fardo que transportamos possa ser útil a alguém. Nas semanas, nos meses, nos anos que virão, iremos encontrar muita gente abandonada, muita gente solitária. E se nos perguntarem o que fazemos, podemos responder: nós nos lembramos.